Bom, é um prazer estar aqui com vocês, acho parceiros de negócio da Network One, da Veritas. Acho que mais importante ainda, fazendo logo depois a Microsoft, que deu um exemplo aqui de utilização de tecnologia para algo prático que muitas vezes a gente nem imagina. E como que a Veritas tem entrado nesse mundo de transformação digital. Vocês já viram muito de pesquisa, né? A gente teve várias apresentações de outros parceiros de tecnologia. A ideia, não vou mais passar estatística, estudo, e sim a gente ir um pouco mais para a prática. O que é a Veritas e como ela está ajudando na gestão de dado. Vou passar um pouquinho. Esses são os grandes pilares onde os clientes estão tendo desafios. Então, o primeiro deles é o crescimento de dados. E quando a gente tem crescimento de dados, vem algumas necessidades atreladas a esse crescimento. Como que eu armazeno meu dado? Como que eu protejo meu dado? Como que eu gerencio esse dado que está crescendo em busca de formas mais efetivas? O próximo deles foi mostrado aqui pela Microsoft mesmo. Como que eu uso esse dado? Então, será que tudo que eu estou armazenando e estou crescendo, ele tem alguma valia? Ou ele é só um aumento de custos que a gente tem dentro da infraestrutura? Então, a gente tem que ter formas de atrelar e linkar um negócio com esse dado que está sendo produzido para algum fim. A gente tem toda a pressão de budget. Então, cloud, nós estamos falando de multi-cloud, por mais que ela traga agilidade, que ela traga flexibilidade, até utilizações de novos casos de uso, um dos principais drivers é a pseudo-redução de custos. Só que para isso acontecer, a gente tem que gerenciar de uma forma um pouco diferente do que eu fazia no mundo on-premise. E não necessariamente você vai estar só em cloud, você pode estar numa cloud híbrida, numa cloud 100% pública ou até mesmo pensando em construir a sua cloud privada. Então, custos é uma questão importante. A parte de complexidade. Então, o próprio nome da nossa track aqui de todos esses vendors é multi-cloud. Dificilmente o cliente vai optar por uma única opção de cloud. Se a gente pensar na nossa vida hoje, você já usa mais de uma opção. Eu tenho o Azure, eu tenho o Amazon, eu tenho o Google, eu tenho o IBM, eu tenho N provedores de cloud e N serviços de cloud que eu posso contratar. Então, se eu penso que meu dado ele está sendo distribuído entre múltiplas clouds, essa complexidade ela aumenta. Então, a gente tem que esquecer um pouquinho a infraestrutura. Nós vimos também outros provedores aqui apresentando que o lock-in ele é uma preocupação. E o lock-in na cloud ele também é uma preocupação. Que você não quer ficar refém, você já não gostava, teu cliente não gosta de ficar refém de uma tecnologia on-premise, quem dirá em nuvem. Que a movimentação ela é muito mais complexa do que uma movimentação de dados ou de infraestrutura on-premise. E, obviamente, pressões por compliance. Quando a gente fala de dados, todo o mercado está sob uma forte pressão. Um muito famoso aqui é o GDPR, que entra em ação agora em maio para empresas europeias e dados de cidadãos europeus. Mas existem outras disciplinas e governanças que precisam ser aplicadas. Pensa num banco, PCI, em departamento médico, FINRA. Então existem muitas normas externas e até mesmo internas que elas têm que continuar. Assim como com a adoção de cloud. Então, não importa onde o seu dado está, ele tem que estar compliance. E a gente está muito mais exposto agora a vulnerabilidades de segurança e até vazamento de informação por uma má gestão desses dados. Então, compliance é um ponto importante. Todas as empresas que a gente tem falado, isso aqui é muito comum, essas 4 áreas de interesse, isso vem de relatórios de Gartner, vocês viram já algum desses aqui durante o dia, desde a manhã. Toda empresa está passando por uma forte transformação de como ele gerencia dados. A parte de entendimento e utilização melhor desses dados, é aí que entra a machine learning, inteligência artificial. É praticamente ou humanamente impossível, na volumetria e na quantidade de dados que são geradas, a gente conseguir tirar algum resultado do modelo tradicional. A gente tem que colocar a inteligência artificial no meio da equação. Isso vale para qualquer camada que esteja trabalhando com dados. Parte de DevOps, então a agilidade, o modelo de desenvolvimento e utilização desses dados, ele tem mudado e ele acaba sendo facilitado em determinado momento com a adoção de cloud ou até mesmo sendo criado um desafio adicional, porque o dado está distribuído. E quando se fala em cloud, cloud tem uma característica muito simples, ela é um modelo software defined. Seja on-premise, seja em nuvem, a gente tem N clientes e vocês têm N clientes que estão pensando em modernizar o seu data center para um modelo software defined. Software defined ele abstrai toda a sua camada de hardware, ele elimina o lock-in. Então, esses 4 pontos
é onde a gente vai basear, né, a estratégia da Veritas e trazer para vocês, parceiros de negócio, abordagens que podem ser usadas com seus clientes. Então ele está preocupado com transformação, com machine learning, com agilidade dentro do processo de desenvolvimento ou gestão desses dados e software defined, né, tudo no modelo de software. O discurso de cloud, né, quando a gente fala de um CIO, de clientes, de quem não está envolvido diretamente com a tecnologia, é uma visão extremamente positiva, onde o valor ele é muito percebido, onde eu vou trazer agilidade de negócio, eu vou trazer economia de custo, eu vou trazer uma maior eficiência para o meu processo produtivo que eu tenha dentro do meu negócio. Mas quando a gente olha na ótica de arquitetos de tecnologia, ela traz alguns desafios adicionais, porque ela traz uma certa complexidade e heterogeneidade de infraestruturas. A gente está falando de mundo on-premise e cloud. O nosso legado, ou o legado do cliente, dificilmente ele vai ser abstraído. Ou eu não tenho mais o meu legado. O legado continua existindo. E agora, como que eu gerencio a minha infraestrutura e os meus dados em ambientes híbridos? A estabilidade, quando está dentro da sua casa no mundo on-premise, eu sou 100% responsável, eu e meus provedores de tecnologia. Agora, quando você vai para o mundo de cloud, você está adotando serviços. Então, essa estabilidade ela não está mais só na sua mão. Você está compartilhando da responsabilidade com provedores. Arquitetos estão preocupados com isso, porque as empresas são medidas, o serviço dele é medido e o risco da tua empresa está sendo colocado na mão de terceiros. Então é uma preocupação que a gente tem que levar em consideração e algumas disciplinas vêm para resolver ou tentar amenizar um pouco essa discrepância de percepção entre o que um C-Level e um usuário final tem de quem está arquitetando uma solução agora para ir para a nuvem ou até mesmo para nascer na nuvem. Isso aqui é um exemplo. Acho que a Veritas é muito conhecida por backup, eu fiz questão de trazer um exemplo que fala especificamente de backup. Quando a gente vai para o mundo de cloud, essa é a primeira ideia. Se eu estou na cloud, acabou, eu não preciso mais de backup, meu dado está protegido. Eu coloquei num ambiente de terceiros que tem N noves de resiliência, de durabilidade de dado, eu não preciso mais proteger esse dado. O dado ele continua sendo responsabilidade de todo o cliente. E aí quando a gente para ler o agreement que você assinou com o cliente, você é responsável por manter todos os passos de proteção e toda a disponibilidade, proteção, rotinas de arquivamento do seu dado. Então o dado não foi terceirizado, o que foi terceirizado foram serviços e infraestrutura, o dado é seu. Qualquer indisponibilidade, ou vazamento, ou deleção errônea que aconteceu na nuvem, a responsabilidade é de quem colocou o dado lá. Então a gente tem sim que se preocupar. Esse é um mito. A Veritas tem, depois a gente pode compartilhar com todos vocês, mitos em nuvem, né? E com qualquer cliente que vocês conversem, essa resposta vai vir. Você acha que colocando na nuvem, a responsabilidade agora é do provedor? Mas é claro que é. Não é. Então algumas coisas, elas continuam sendo muito importantes. E aí a Veritas entra com uma abordagem de uma gestão de dados 360, quando se pensa em nuvem e até mesmo on-premise. Onde a partir de um core inteligente, se eu estou falando que eu preciso gerenciar dado, qual é o primeiro passo? É conhecer esse dado. O que eu tenho? O que esse dado se refere? É um dado de negócio, não é um dado de negócio, é um dado antigo, é um dado novo, é um dado estruturado, não estruturado. Eu preciso colocar inteligência e classificação nesse dado. A partir daí, eu tenho que proteger meu dado, independente da infraestrutura que ele esteja. Eu preciso ter capacidade de portar esse dado entre infraestruturas. Cloud, nuvem, on-premise, cloud, ou cloud de volta para on-premise. Eu tenho que ter essa liberdade se eu não quero ter lock-in. Eu preciso armazenar esse dado de uma forma eficiente. Porque ele só vem crescendo. Vocês viram as estatísticas que os outros vendors mostraram. Aquilo é a pura realidade. Então, como que eu armazeno meu dado de uma forma mais inteligente, mais econômica? Como eu armazeno o que somente deve ser armazenado? E a gente começar a tratar os dados que não são relacionados mais ao nosso negócio ou que não tem a mesma importância de um dado de negócio. Como no caso da Microsoft, o dado estatístico da vaca, quanto espaço ela dá. Aquilo é extremamente importante para o business daquele cliente específico. Como que eu trago contingência para o negócio, para esse dado? Sites DR. Então hoje eu estou na nuvem A, eu posso estar fazendo um disaster recovery na nuvem B, ou eu tenho um premise, eu quero usar o disaster recovery numa nuvem. Isso é muito comum e os clientes devem estar pedindo para vocês. Eu quero desligar meu data center DR porque é um custo
que necessariamente eu não preciso mais, porque eu tenho nuvem como uma alternativa. Toda a parte de compliance, então está aderente a novas regulamentações. E ter visibilidade de tudo. Então, se eu tenho essas disciplinas dentro da gestão de dados, eu preciso estar enxergando elas de uma maneira muito simples. Então, isso é a abordagem 360 Data Management da Veritas. Basicamente, eu preciso visualizar, ter a capacidade de movimentação desse meu dado. Então, a gente só está falando de gestão de dados e proteger o dado. Então, para cada um deles, quando a gente vê, o que seria um Dark Data? Hoje, quando a gente olha para dentro das empresas, pouco se conhece do que está armazenado. E uma estatística mostra que mais de 70% dos dados, ninguém tem a mínima noção do que é. É um dado obscuro, né? A gente sabe que precisa copiar, que precisa proteger, mas ninguém sabe efetivamente o que tem lá. Muito parecido com o que a gente faz no nosso telefone, nosso computador em casa. Você vai armazenando porque acredita que um dia aquilo terá algum valor, mas na prática é um acumulador de dados. Você se torna um acumulador e as empresas são acumuladoras de dados. E qual é o problema que isso traz? Imagina que a gente está um cliente específico nos chamou para fazer um projeto de modernização da infraestrutura, um projeto de backup. Só que o volume dele nos últimos 5 anos cresceu 20 vezes. Não há budget que sustente isso. E aí o projeto nunca consegue ir para frente de uma forma eficiente porque a conta não fecha. Então, primeiro a gente precisa conhecer e entender melhor o que é Dark para ele voltar à vida, né? Ah, eu sei o que é isso. É um dado que não é acessado há mais de X tempo. É um dado órfão, é um dado que não tem relação com negócio nenhuma. Isso eu trato de uma outra forma. Até que seja apagar esse dado de dentro da infraestrutura. Isso é um mito. Ninguém deleta nada. Deixa lá, porque eu não sei de quem é, né? Alguém pode precisar. Então, cada um deles sempre numa ótica de tempo, risco e custo. Tudo que a gente vai ver, e a Veritas está planejando, é sempre olhando para como que eu minimizo tempo de ação, quando minimizo risco e custo de manutenção desse dado dentro de casa. Então, quando a gente fala de movimentação, como dito, evitar ao máximo o lock-in, né? E aí o lock-in ele pode vir de uma série de formas, né? Quando a gente pensa em infraestrutura on-premise, nos meus storages, nas minhas estruturas de hiperconvergência, são escolhas que a gente tem que fazer. Não que isso é certo ou errado, mas clientes pensam em evitar o lock-in. Questões financeiras, questões tecnológicas, né? Não ficar refém de um único fornecedor porque fica cômodo. Então essa é uma mensagem que todos nos pedem. Acelerar a adoção de cloud. E muitas vezes, o C-Level ele quer ir para a nuvem, mas em virtude das infraestruturas existentes, não é tão simples, né? É muito mais simples. E aí eles acabam olhando para empresas, como a gente mostrou aqui, Uber, né? A Microsoft mostrou, outros fornecedores. Ela nasceu na nuvem, é muito mais fácil. Mas se tem a visão de que eu quero fazer igual a Uber está fazendo, eu quero fazer igual a Netflix está fazendo, mas dependendo da sua estrutura não é simples. E aí você cria uma estrutura paralela. Então, essa movimentação para a cloud e a consolidação de data centers, a Veritas vem também para ajudar os clientes a fazerem isso, né? No modelo, aqui a gente tem um save time muito interessante, quando a gente fala de movimentação. Então, pensando hoje que eu posso pegar um dado e jogar na Azure, e amanhã eu quero pegar esse dado e jogar para a Amazon, e depois eu quero trazer de volta on-premise. E aí a proteção. A proteção é um ponto muito importante. Como eu coloquei, quando a gente vai para a cloud, aquilo são respostas de clientes que a gente não precisa de backup. Os N9s que existem em qualquer cloud referem-se à durabilidade do dado, não à disponibilidade do dado. Então eles não são responsáveis pela disponibilidade da infraestrutura. Eu tenho que dar essa disponibilidade, se eu coloquei meu dado lá. E a proteção desse dado. Então, eu posso estar protegendo o dado e aplicações. O dado sozinho ele não faz nada. Então, a infraestrutura, dados e aplicações. Como que eu dou a disponibilidade para aplicações que eu coloquei na nuvem também? Se uma região cair, a gente teve isso com a Amazon ano passado, a gente já teve com todos os provedores de serviço, que uma região inteira caiu. E os serviços ficaram fora. Porque ela não dá alta disponibilidade para as aplicações, ela dá para a infraestrutura. Sua aplicação entende o que aconteceu? Não, então ela vai parar. E aí você vai ter que esperar aquela infraestrutura voltar. O que meu dado é recuperável,
Então esse é um outro ponto. Tem muitas formas de você jogar o seu dado numa nuvem ou jogar os seus dados num repositório secundário, mas aquele dado ele se torna inutilizado. Será que eu vou conseguir usar no momento de TR, no momento que eu precise realmente? E obviamente diminuir a exposição a risco. Então esses seriam os pontos, os casos clássicos de uso onde a gente pode ajudar, vocês podem ajudar os seus clientes junto com a Veritas. O primeiro deles, acho que Data Center Backup, é o que todo mundo lembra que a Veritas faz. A gente tem o Net Backup, tem o Backup Exec, são soluções líderes de mercado na parte de proteção de dados. Mas existem mais algumas disciplinas. Workload Migration, migrar aplicações e dados entre on-premise, nuvem de volta ou nuvem para nuvem. Então a gente está falando de multi-cloud. Processo de Disaster Recovery. Nos 3 modelos, on-premise, cloud e híbrida. Backup em cloud, esse é um ponto, como a gente colocou, muito se leva para a nuvem, mas agora esse dado em nuvem eu acabei de mostrar que eu preciso backupear. Como? Será que eu vou usar a mesma metodologia que eu usava dentro do meu data center? E se uma das estratégias que eu usei foi economia, todos sabem, quando você está na nuvem, você paga por leitura, você paga por movimentação de dados. Esse é o modelo de negócio. A nuvem ela te resolve alguns pontos, ela te incentiva a consumi-la, mas se você não tiver uma governança efetiva de como usá-la, ela vai se tornar muito mais cara do que era no mundo on-premise. Então a gente precisa pensar em abordagens de proteção desse dado na nuvem. E, obviamente, ter visibilidade dos dados. Então aqui eu trouxe um exemplo, um caso clássico, todo cliente vai ter isso. Onde você tem o seu armazenamento primário, você tem um armazenamento secundário, que são as áreas, por exemplo, de backup, e você tem uma nuvem agora, que é uma opção. Então quando a gente olha, o que se faz hoje? Eu movo meu dado do meu storage primário para um repositório secundário, um appliance de backup em disco, secundário storage, como muitos dizem no mercado, e dali para uma longa retenção, fita. Ou eu morro numa área de disco, meu dado expira numa área de disco. Estou falando puramente de backup. A primeira estratégia que se adota, vou substituir minha tape por nuvem. Os clientes estão pedindo isso. Eu quero acabar com tape e fazer disk to nuvem. É uma opção. E aí quando eu jogo para a nuvem, seria muito importante eu ter a capacidade de não jogar tudo como eu jogo para tape. Escolher o que está sendo levado para a nuvem mediante a sua criticidade, a sua classificação. Próximo deles, mover workloads diretamente para a nuvem. Então eu tenho máquinas virtuais rodando no mundo on-premise, containers, eu quero jogar isso para uma nuvem. Agora, se eu movi o meu dado para a nuvem, o que a gente acabou de falar? Que eu preciso proteger esse dado na nuvem. Eu preciso fazer backup desse dado na nuvem, que o modelo é totalmente diferente do backup tradicional. Um outro caso de uso é o Disaster Recovery. Então eu vou usar minha nuvem como um DR do meu ambiente on-premise. E se ele é um DR, eu tenho que ter capacidades de ida e de volta. E que seja entre nuvens. Com visibilidade de tudo que está acontecendo. Então, em todos esses casos de uso, o que a gente está fazendo? Movimentando dados. Entre os vários pontos, de storage primário para secundário, para nuvem, entre nuvens, ou até mesmo ele morrendo dentro da nuvem. Isso se traduz em soluções da Veritas. Então, quando a gente fala de backup, o Net Backup, como que eu levo esse dado agora que foi armazenado numa estrutura Net Backup para a nuvem? A gente tem 2 soluções, o Cloud Catalyst, que é uma solução de desduplicação para a nuvem, onde qualquer cliente que tem o Net Backup já tem o Catalyst, ele não tem custo nenhum adicional para o cliente. Ou eu tenho o Access, que é uma solução de Software Defined Storage, que ela faz um processo de gateway para a nuvem, já integrado com todas as nuvens. Cloud Mobility, a solução de movimentação de workloads para a nuvem. Então, pego máquinas virtuais ou até mesmo conversão de máquinas físicas para virtuais e levo isso para a nuvem como uma ida só. Eu quero movimentar dados para a nuvem. E a gente tem uma parceria muito forte com a Microsoft nesse ponto. Se o dado está na nuvem, eu quero proteger. CloudPoint é uma solução de Snapshot Management na nuvem. Então, o workload que está na nuvem, eu não preciso movimentar esse dado. Eu trabalho com características de Snapshot. E o Resilience Platform, que é uma plataforma de resiliência, de disaster recovery entre mundo on-premise e nuvem, ou on-premise. Quando a gente fala de nuvem, existem modelos de negócio que devem ser tratados diferentes.
Então o que os clientes faziam? Compravam, né, CAPEX, eu preciso comprar software, eu preciso comprar hardware. O modelo mudou. Se eu estou usando nuvem, é consumo, é pagar por serviço, é pagar pelo que eu uso. As soluções da Veritas todas estão virando também para o modelo de consumo. Então quando a gente olha, o Resilience Platform, ele é uma solução de Disaster Recovery as a Service. O Cloud Mobility, vocês conseguem entregar hoje para os clientes como um parceiro workshops de migração. O que seria movimentar esses workloads para a nuvem? Workloads que ele não pode destruir e vai ter que montar de novo na nuvem. A gente tem soluções para levar esses workloads para a nuvem. Toda a parte de NetBackup a gente está modernizando, containerizando a aplicação NetBackup. Então ela está começando a rodar dentro de containers. Isso dá uma facilidade muito grande para onde eu vou rodar essa aplicação. O tempo que eu tenho de refresh tecnológico da minha infraestrutura ele é reduzido e muito. Então são características que a gente consegue vender como serviço. Todos os softwares eles são licenciados as a service se o cliente desejar ou em modo perpétuo. Então isso é uma nova abordagem que a gente tem que levar para a nossa base instalada, clientes que estão olhando para esse dilema da gestão de dados num mundo mais complexo. E aí eu quero mostrar um pouquinho, né? A gente falou aqui muito do que são, quais são, eu quero mostrar a solução para vocês, para ter um contato melhor. Então quando a gente fala do Resilience Platform, Disaster Recovery, vamos levar workloads para a nuvem. Basicamente ela é uma solução de DR, onde a gente tem a capacidade de utilizar replicação via software ou, no caso de nuvem, tem que ser via software. Se a gente estiver falando de mundo on-premise, eu posso usar replicação de hardware. Eu tenho o NetApp, como comentado, NetApp passou por aqui, a gente pode usar a replicação da própria NetApp entre os sites. Eu tenho MC, tenho Dell, mas a gente tem um gateway de replicação ou então usar o próprio backup para fazer a minha replicação para a nuvem. Então eu estou fazendo backup, estou replicando meu dado para a nuvem e eu quero utilizá-lo para fazer um disaster recovery. Então através de um dashboard bem intuitivo, aqui a gente tem um data center físico e um data center em nuvem, no caso a Amazon. De uma forma muito visual, a gente consegue construir uma linha de negócio. Nesse caso aqui, mostrando o data center principal, quais são as suas máquinas virtuais que fazem parte desse grupo de resiliência. Então eu não estou movendo uma máquina, eu estou movendo um serviço para a nuvem. O serviço de billing, ele tem banco de dados, ele tem um middleware, ele tem um front-end. Você pode ter sequências, né, e dependência entre suas máquinas virtuais. Então a gente não quer falar de uma máquina, eu estou falando de um serviço que você pode mover. E isso pode ser feito uma movimentação efetiva ou um ensaio de DR. Eu quero ensaiar para ver se no dia que eu precisar isso vai funcionar na nuvem. Então o Veritas Resilience Platform ele tem toda essa característica e você define quais são os seus SLAs. Será que eu estou atendendo o meu SLA ou não? Meu SLA de replicação, meu RTO e meu RPO. Em quanto tempo eu consigo subir esse serviço na nuvem se assim for necessário? Então você consegue fazer através do VRP. Então nesse caso ele fez um restore. Eu quero fazer um restore desse ambiente, ou uma migração desse ambiente, depende do cenário. Como ele está usando backup, é um restore desse ambiente dentro da Amazon. Poderia fazer dentro da Azure. E agora em futuros releases a gente vai fazer de uma nuvem para outra. Já nos próximos 2 meses, eu quero mover de Amazon para Azure, ou de Azure para Amazon. Isso é no lock-in. Independente da estrutura de storage que o cliente tenha, de software que o cliente tenha. E aí ele dispara todo um workflow. Isso vale para mundo on-premise, físico, se for on-premise, e virtual, no caso de nuvens. Ele vai disparar todo um processo de parada do seu data center principal, se for uma virada amigável, né? A gente não está no processo de DR. Agora, se for um desastre, a gente vai simplesmente mandar subir e fazer uma subida forçada no data center DR. Então, de uma forma muito gráfica e intuitiva. CloudPoint é a ferramenta de proteção de dados em nuvem. O que é o CloudPoint? Uma estrutura que foi concebida do zero, né? Ela não é baseada em nenhuma tecnologia antiga da Veritas ou tecnologias que o cliente já possuía. A gente escreveu essa solução recentemente. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 1 ano e meio, a gente colocou 9 soluções novas no mercado. Então, para muitos de vocês que são parceiros da Veritas, é importante a reaproximação para entender o que a Veritas colocou a mais no mercado do que NetBackup, BackupExec, Enterprise Vault que ela tinha, InfoScale. A gente colocou 9 soluções novas e estão vindo mais soluções. O que é o CloudPoint? Uma reengenharia e
uma forma de interagir com o usuário diferente, uma experiência muito mais simples. É isso que se busca com nuvem também, simplicidade. Eu preciso tratar de uma maneira diferente. Onde a gente protege aplicações, hosts, camada de file system ao disco. Então, o que é uma aplicação? Um banco de dados rodando na nuvem. Eu quero integridade do banco de dados quando eu bater um snapshot. Eu quero integridade de um host, de um file system. De maneira multi-cloud. Então, aqui seria o dashboard principal. Ele é um grande gerenciador de snapshots. Então, na nuvem eu não vou movimentar dados, eu vou fazer snapshot desses dados para pontos de recuperação. Onde eu posso definir qual é a retenção do meu dado, do meu snapshot. Igual um backup, eu quero guardar por 1 ano, por 2 anos. Eu quero ter um snapshot por minuto, por hora, por dia. Eu quero ter N snapshots armazenados. Então você define um schedule para esses snapshots. Toda a parte de delegação de permissão. Então, de role-based access. Será que todo mundo vai ver a mesma coisa? Tem os aplicativos e os workloads de recursos humanos, de finance, cada um gerencia o seu. Então, o modelo de cloud é self-service. A gente começa a quebrar um paradigma do administrador de backup. Não, o administrador agora é o dono da aplicação. Então, a gente está vendendo para generalistas hoje a proteção e a governança de dados, não mais para um especialista. Por isso tem que ser simples. Onde a gente aplica permissões, diferenciadas permissões, você vão colocar para cada um deles, é um gestor de snapshot, ele consegue colocar classificação. Então lembra quando a gente falou de classificação de dados? Um snapshot gerado na nuvem ele pode ser classificado. Será que eu tenho um dado pessoal dentro desse snapshot? Um dado que viola alguma regulamentação que a minha empresa está exposta? Então a própria solução ela consegue classificar esse dado. Até aplicar em áreas específicas. Então, esse usuário específico ele vai ter acesso naqueles 2 volumes. No caso, Amazon, no EBS. E aí, tudo isso aplicado a uma política. Uma política de proteção, uma política de backup. Então, essa é uma solução que hoje qualquer cliente pode baixar de forma gratuita para um certo nível de proteção e ela evolui em 3 camadas. Para vocês que são parceiros e provedores de serviço, existe uma suíte chamada 360 da Veritas, onde todas essas soluções estão contempladas na suíte. Então a gente não está indo falar de Net Backup, eu não estou indo falar de Enterprise Vault, eu estou indo falar de gestão de dados 360, onde tudo isso está contemplado no modelo as a service. E multi-cloud, né? Então aqui na própria solução, a gente tem os provedores de cloud, inclusive mundo on-premise. Eu quero gerenciar snapshots no meu storage on-premise. Você tem a capacidade de fazer isso com o próprio CloudPoint. E agora ele está sendo integrado ao NetBackup. Então ele é o grande gerenciador de snapshots do NetBackup. Um cliente que já é base Veritas, agora ele quer usar snapshot em nuvem on-premise. Totalmente integrado as 2 soluções. E aí para fechar com a questão de visibilidade, a gente tem um Information Map. O que é o Information Map? É uma ferramenta analítica, né, onde ela vai analisar todos os dados não estruturados e já estruturados presentes nas infraestruturas que o cliente gerencia. O que isso traz? Uma visão da volumetria que ele tem, quanto custa essa volumetria, totalmente drill down. Ele pode explorar por regiões onde esse dado está armazenado para saber o dado ele é acessado há quanto tempo, não é acessado, é dado de negócio, não é dado de negócio, de quem é esse dado para tomada de decisão. Então hoje dificilmente um cliente sabe quanto você tem armazenado no data center. Eu tenho 1 peta. Quanto custa esse 1 peta? Desse 1 peta, quanto é não acessado? Então se a gente mostrar para ele que de dado parado ali ele pode reduzir 15%, 20%, porque ele não acessa aquele dado há mais de 6 anos, é um baita ROI que ele pode ter. Então essa visibilidade ela vem para tomada de decisão hoje, né? Então isso já faz parte do portfólio da Veritas. Clientes que têm NetBackup já têm acesso direto a essa plataforma. Ele olha os metadados de backup, mas ele conecta direto em outras 23 fontes de dados. Meu cliente foi para Office 365, ele conecta direto no Office 365 e mostra tudo que ele tem dentro do Office 365. Ele está num box, ele está num SharePoint Online, ele tem base de dados Oracle, ele tem base de dados SQL. Esse é um grande analytics de dados estruturados e não estruturados para dar uma visão de dados. Então, é Information Map. Ele vai te dar um mapa para começar a tomadas de decisões. Então, isso fecha, acho que a questão de visibilidade, né? Como que eu visualizo todos os dados que estão armazenados hoje nas estruturas que o cliente toca. Então, isso transcende data center primário.
Ele está olhando para dados em nuvem, em multinuvem. Bom, como dito, o 360 Data Management, então, ele tem algumas faixas, né, onde todas essas soluções estão embarcadas, e aí a gente pode tratar de caso a caso. Isso vem crescendo ao longo que a Veritas está colocando novas soluções, a gente está incorporando todas as soluções dentro do 360. Significa que ele não pode adquirir soluções pontuais? Não, ele pode. Mas assim, a gente tem um valor muito maior agregado para o cliente, falando de gestão. Não estou falando de backup, de archive, de armazenamento só. A gente está falando de gestão de dados no modelo 360. Obrigado.